Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Python e como você pode fazer o tratamento de erros para os seus códigos. Nós já temos bastante conhecimento nos códigos em Python e agora está na hora de colocarmos alguns recursos. Essa é a última aula de conteúdo que nós vamos trabalhar com relação à parte base do Python, porque vou fazer uma aula de revisão logo na sequência para que você possa entender alguns conceitos principais que você vai usar muito no seu dia a dia para começarmos a trabalhar com as bibliotecas do Python. Então eu espero que você esteja acompanhando essas aulas e esteja acompanhando o curso e esteja aprendendo como utilizar o Python aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no canal. Boa parte dos alunos que assistem às minhas aulas não são inscritos. Se inscreva para que você possa receber as notificações do material. São 2 aulas novas por semana e existe um catálogo virtual que você pode acessar para acompanhar todas as aulas. Vou mostrar como você pode ter acesso a todas as aulas desse curso e mais de quase 1.200 aulas que eu já tenho publicado aqui no YouTube. Para ter acesso ao meu catálogo virtual, você vai entrar no meu novo site, em www.alessandrotrovato.com.br. Na parte superior da tela você tem os menus, clique em conteúdo e você verá o catálogo virtual que eu criei com todas as aulas para que você possa estudar. Clicando em vídeos, você terá acesso ao catálogo dos vídeos que estão no YouTube. Então você pode escolher, por exemplo, a categoria, neste caso como Python, e acompanhar todas as aulas do curso facilmente. Você não precisa ficar anotando ou criando catálogos paralelos, basta clicar no link, no desenho do link aqui no finalzinho da lista para que você tenha acesso à aula. Inclusive algumas lives de participações especiais e outros contatos. Você pode escolher então a categoria e assistir às aulas simplesmente clicando sobre o ícone. Também tenho os downloads. Você vai encontrar no futuro os downloads desses scripts de Python aqui para você fazer o download. E eu tenho um grupo agora do Telegram aberto que você pode se juntar clicando sobre esse ícone. Temos também eventos onde eu participo em lives do meu próprio canal ou canal de colegas e você pode acessar reprisando o conteúdo clicando sobre o link. Por fim, você pode ter acesso aos cursos com certificado no meu portal de treinamento clicando nesse ícone. Todo esse material está disponível para você gratuitamente, mas lembre-se, no YouTube apenas os vídeos estão disponíveis. Você pode assistir o conteúdo, mas eu não dou suporte técnico para os vídeos no YouTube. Para dar suporte técnico, para lidar com um certificado de conclusão, baixar aulas extras e ainda usar materiais que estão aí disponíveis nos cursos, você pode clicar sobre cursos e entrar no meu catálogo de cursos. Todos os cursos oferecem certificado, material complementar e aulas que não estão disponíveis no YouTube. Inclusive cursos completamente novos que você não viu no YouTube, como o Excel 365 avançado, o intermediário, o Office Script e ainda outros conteúdos que você pode acessar. Ainda tem um botão aqui de WhatsApp, caso você queira falar comigo é só clicar sobre o botão de WhatsApp, ele vai abrir uma mensagem no seu WhatsApp web e podemos conversar, se você tiver dúvidas a respeito do conteúdo ou dos cursos. Lembrando que esse não é um canal para tirar dúvidas. Para tirar dúvidas, no meu catálogo de cursos eu consigo acessar e disponibilizar um canal, um fórum, para que nós possamos tirar dúvidas específicas sobre os conteúdos do treinamento. Com o Visual Studio Code aberto, nós vamos criar o nosso arquivo então para a aula. Você vai clicar no ícone de novo arquivo e nós vamos chamar esse arquivo de aula 17 tratamento de erros.py. Nesse nosso código, então, nós vamos falar sobre o tratamento de erros no Python. Muitas vezes, quando você está escrevendo o seu script, você não quer que o seu código ele quebre ou ele dê algum problema quando o usuário for utilizá-lo. Para evitar que isso aconteça, podemos usar uma instrução muito simples no Python chamada de try, que é tentativa, algo como tente fazer isso. O try ele tem uma estrutura como essa, try, e na sequência nós devemos passar um except, que é o tratamento para aquele erro. Ele vai tentar executar o bloco de comandos que nós colocarmos aqui, e se ele não conseguir, ele vai colocar e executar o comando que está na parte de baixo. Basicamente é isso. Mas eu vou passar algumas outras dicas a respeito do uso desse recurso. Então vamos lá. Primeira tentativa, try. Ao pressionar o Enter, nós vamos ter que respeitar a indentação padrão do Python. Repare que eu tenho 2 pontos aqui no final, que indica realmente que eu preciso, usar a estrutura da mesma forma que usamos o for, o while e outras, o if. Agora, eu preciso tratar essa informação. O que eu quero executar? Eu vou tentar executar um print para que ele me mostre o conteúdo de uma variável. Então, a variável A. Nós não temos essa variável criada ainda. Except,
que é a captura. Quando houver o erro, o except é executado. E aí nós vamos colocar um print para o usuário, dizendo que há um erro no código. Basicamente, é isso que precisamos fazer. Você pode colocar quantas instruções você quiser no try. Basta respeitar a indentação do código. A mesma coisa no except. Quando terminar, eu vou colocar um print aqui apenas para ele separar uma linha na nossa região do terminal na parte inferior da tela. Vou executar o meu código. Observe que ele está reclamando que eu não declarei minha variável A. Variável A is not defined. Ok, mas ele conseguiu executar e ele me mostrou um erro no código, a mensagem personalizada que eu dei. Se nós tentássemos fazer apenas um print, eu vou colocar um exit aqui para ele sair do código e eu vou pedir aqui para que ele dê um print na variável A. Repare que não tem tratamento nenhum. Quando eu executar, você vai ver um erro e esse erro ele simplesmente aborta a execução do seu programa. Na parte de baixo você está vendo então aqui a mensagem de erro completa. Então nós estamos vendo aqui que um arquivo que nós estávamos executando deu erro. O print ele marcou aqui a posição do código que estava com problema e name error é uma categoria de erro, então ele está com problema no nome, ó, variável A is not defined. Ao invés de deixar o seu programa crashar e dar essa mensagem não amigável para o usuário, então fazemos diferente. Nós utilizamos o try para isso. Ao executar esse código, repare, ele não crasha, ele simplesmente vai dar um erro. E existem técnicas para você capturar esses erros, para que você possa trabalhar com esses erros, principalmente em rotinas mais complexas. Vamos tentar de novo. Try, dois pontos. Eu vou usar agora, de novo, um print para a minha variável B. Enter. Ok. E o except? Dois pontos. Eu vou colocar aqui um except específico para aquele problema de nome, o name error. Quando você quiser fazer um ajuste, nesse caso, para capturar um erro específico e mostrar uma mensagem amigável, então depois da palavra except, você vai colocar exatamente qual é o nome, o tratamento que você quer fazer. Se selecionarmos name error, você vai perceber que name error é uma classe. É o nome não encontrado de forma global, tá? É algo interno ao Python e eu posso capturar esse erro e mudar a mensagem ou fazer uma execução específica. O que eu vou fazer nesse caso é colocar um print. A variável utilizada não foi definida. Verifique. Uma mensagem bem mais amigável para o usuário. Na sequência, eu posso colocar de novo o except e dessa vez colocar aqui uma mensagem genérica. Porque se não foi um erro do tipo name error, ele vai procurar o próximo except. E aí eu vou colocar aqui simplesmente uma mensagem de erro para o usuário. Eu vou colocar um print aqui no final apenas para separar a linha aqui do nosso terminal. Vou limpá-lo e vou executar o código de novo. Observe. A variável utilizada não foi definida. Verifique. Ao invés de utilizar apenas o except, eu estou fazendo um tratamento específico para o tipo name error. E eu consigo então uma forma mais amigável de utilizar o usuário. Você pode utilizar esse except name error, por exemplo, para incluir na sua rotina salvamentos em bancos de dados, verificação de outros passos dentro de um cadastro que você esteja fazendo, entre outros recursos. Eu vou usar de novo aqui o try para que nós possamos praticar. Try, print, vou colocar uma mensagem, acesse o catálogo. O catálogo de aulas que eu tenho aqui no YouTube, http://bit.ly/trovatopbi. Você vai conseguir acessar todas as aulas do curso e também outras. O except vai ser uma mensagem de erro caso haja algum problema, então vamos lá. Há um erro. Verifique. Mas e se nada estiver errado? Podemos utilizar a cláusula else também no try. Se não deu erro, ele não vai executar o except. Então aqui eu posso colocar uma mensagem, rotina executada com sucesso. Se você quiser ter certeza que a sua rotina foi executada, então você pode utilizar o else para isso. Repare, eu vou dar o executar e agora nós temos lá na parte inferior a mensagem rotina executada com sucesso. Nesse ponto você tem certeza que o processo deu certo. Ele mostrou a mensagem para acessar o catálogo virtual e na sequência, na parte inferior, ele mostrou que essa rotina ou esse trecho específico da rotina foi concluído com sucesso. Vamos tentar agora fazer um try diferente.
nós vamos fazer a abertura de um arquivo de texto. O try também serve para qualquer rotina que você estiver escrevendo no Python. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada arquivo e utilizando o método open do Python, nós vamos abrir o arquivo chamado de meuarquivo.txt, vírgula, e eu vou utilizar o mode, repare, nas opções do comando open, nós temos a abertura do arquivo em alguns modos específicos. E eu vou colocar aqui um modo de read. Olha quantos tipos diferentes que nós temos aqui de parâmetros para o nosso documento. Ok, no futuro talvez a gente dê um pouco mais de detalhes a respeito sobre o método open, porque nós vamos precisar inclusive manipular arquivos de texto no futuro. Ok, eu posso usar o try encapsulado. Então repare, try, vou colocar aqui outra informação dentro do try. E aqui nós vamos usar um método chamado de arquivo, que é a minha variável que está com o arquivo que foi aberto, .write. Então eu vou escrever dentro desse arquivo a seguinte mensagem: grave essa linha no arquivo. Só tem um problema, né? Esse arquivo pode não existir. Então o que nós vamos fazer? Eu vou usar o except para esse try que está encapsulado. Nós vamos colocar aqui um print que não foi possível salvar a mensagem. Perfeito. E aqui existe um outro argumento no try que podemos usar, chamado de finally, que é finalmente, né? Como se fosse assim, olha, o grande finale da função está aqui. Que ele vai executar o finally de qualquer forma. Se nós abrirmos um arquivo para leitura, eu recomendo fortemente que você faça o fechamento desse arquivo sempre que terminar o seu código. Por isso, no finally, eu vou executar o arquivo .close. Só que lembre-se, nós temos um primeiro try que não tem um except ainda. Por isso eu vou colocar um segundo except. E esse except é para o primeiro try. Eu posso dar uma mensagem específica para o usuário. Há problemas para abrir o arquivo. Como você pode ver, então eu tenho a possibilidade também de fazer blocos de execução de código com tries específicos para que você possa alertar o usuário de erros que aconteçam em pontos estratégicos do seu código. Vou colocar agora um print na parte inferior da tela, vou executar e observe. Na parte de baixo, houve a mensagem há problemas para abrir o arquivo. Nós temos esse problema porque o try tentou abrir o arquivo. Esse arquivo, como não existe, então ele deu um erro, então ele já foi direto para esse except. Ele não passou pelo try interno. Se nós gerarmos aqui na nossa lista de pastas, né, na nossa lista de arquivos, um arquivo chamado meuarquivo.txt, ele vai conseguir fazer a escrita. Então no final ele vai fechar a sua mensagem e vai conseguir então escrever a mensagem nesse documento. Repare que você pode então fazer o encapsulamento das suas instruções de forma bem simples. Vamos usar agora uma variável chamada de resultado e eu vou pegar um número qualquer, um 100 por exemplo, e vou dividir por 0. Nós sabemos o que acontece se isso for executado. Vai dar um erro de divisão por 0. Eu vou executar. Ao invés de mostrar esse tipo de erro para o usuário, veja só, Zero Division Error é uma categoria específica do erro que ele detectou. Lembra do Name Error que vimos lá em cima? Esse é outro tipo, ó, Zero Division Error. Então eu posso tratar essa informação também. Vamos lá, try. Eu vou pegar aqui a nossa variável C e vou colocar a minha conta 100 dividido por 0. Vai dar um erro. Se eu tentar dar um print na minha variável C, o que vai acontecer? Primeiro, que ele vai dar um erro. Só que esse erro ele não vai interromper a execução do meu código porque eu vou colocar um except. Só que eu vou colocar um except para o Zero Division Error. E aqui eu posso dar uma mensagem específica para o usuário. Por exemplo, você está fazendo uma divisão por 0. Porque eu capturei a mensagem específica daquele tipo de erro para tratar. Eu poderia colocar um except aqui, tradicional para outros tipos de erro, como também posso colocar um else, para indicar para o usuário que o cálculo foi efetuado com sucesso quando ele conseguir fazer o cálculo. Cálculo efetuado com sucesso. Ok, vamos testar esse último código? Se eu colocar um print aqui no final e executarmos o nosso código, você vai ver que ele deu um erro, por causa do nosso primeiro resultado. E note que ele não continua a execução do nosso código por causa desse erro.
Nós vamos então comentar essa linha, porque senão teria que colocar um try aqui para evitar que esse erro impedisse que o meu comando fosse executado. Ao executar o código de novo, você vai ver que aquele erro não aparece. E ao invés de dar uma mensagem ruim para o usuário, ele dá uma mensagem mais amigável. Você está fazendo uma divisão por zero. E aí você conseguiria tomar decisões, por exemplo, trocar o valor, alertar o usuário de uma outra forma, capturar esse erro e tratar de alguma outra forma. Ou seja, existem muitas possibilidades de aplicação do comando try except. Então, se você não entendeu o conteúdo dessa aula, recomendo que você assista ela novamente, porque tratar os erros no seu código é essencial para que você possa ter programas rodando em Python sem erros de execução, aqueles erros que impedem que o seu programa execute e crashe no meio de sua execução. Faça o teste e experimente escrever algumas rotinas de proteção do seu código. Como você percebeu, é possível fazer um tratamento de erros nos seus scripts do Python para evitar que o seu código crashe e pare de funcionar dependendo do erro que for cometido durante o processo de criação. Ou o input errado do usuário, você pede para o usuário inserir um número e ele insere uma letra, por exemplo. Esse tipo de tratamento vai ajudar você a evitar que os seus códigos parem de funcionar e seu script dê um erro inesperado. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, próxima aula, revisão dos conceitos essenciais. Vou tentar fazer uma live, inclusive, para fazer essas revisões e nós vamos dar sequência no curso, começando a trabalhar com as bibliotecas no Python. Vamos falar sobre a biblioteca do Pandas, a biblioteca Math e algumas bibliotecas específicas que podem ajudar você no seu dia a dia. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.